Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma pergunta intrigante. Qual seja, a aeronave do Estado é ou não é extensão do território? E nós vamos falar aqui que não. Não é, juridicamente, nunca foi extensão do território. Nós temos aqui alguns conceitos ditados por alguns juristas, eu vou ler alguns aqui, vamos ler aqui o que fala o professor Celso Albuquerque de Mello, um internacionalista renomado. Olha só o que ele diz sobre o tema. O Código Brasileiro do Ar se utilizava de ficções abandonadas no direito internacional, ao declarar que as aeronaves militares são território do Estado de sua nacionalidade. Como nós já vimos a respeito dos navios, ele compara aí o assunto também relativo ao navio, as aeronaves também não podem ser consideradas território do Estado, uma vez que se aplica a elas as críticas que ali nós formulamos. O Código Brasileiro de Aeronáutica, promulgado pela Lei 7565 de 86, altera a ficção e afirma que as aeronaves militares consideram-se situadas no território do Estado de sua nacionalidade. Assim sendo, o jurista Celso Albuquerque de Mello, ele nega esse fato. Em sua opinião, não é e nunca foi considerada extensão do território. O que às vezes nos leva a confundir é o que nos diz o Código Penal Brasileiro. O Código Penal Brasileiro, ele fala o seguinte: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública. Calma, o Código Penal Brasileiro não está dizendo que a aeronave do Estado é extensão do território. Está falando aqui sobre a aplicação da lei, e para a aplicação da lei penal, ele diz isso que nós acabamos de ler. No entanto, precisamos fazer uma interpretação literal, gramatical, diante dos critérios do direito. O Código Penal Brasileiro não define que as aeronaves do Estado são extensão do território, pois não é. É interessante também o penalista Capês, e ele fala uma coisa interessante. Embora a sede diplomática não sejam mais consideradas extensão do território do país em que se encontra, são dotadas de inviolabilidade, como garantia dos representantes estrangeiros, não podendo ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução, conforme a Convenção de Viena. Ora, se as próprias sedes diplomáticas não são mais consideradas extensão do território, muito menos uma aeronave. O que nós podemos entender que esse conceito, que não está escrito no Código Brasileiro de Aeronáutica, que a aeronave é extensão do território, afronta o princípio de direito internacional no que se refere à soberania. É inaplicável isso. A aeronave do Estado não é extensão do território. Pode ser, e isso acontece, que a aeronave, as pessoas que estão a bordo, se praticarem crime, têm imunidade, dependendo da função, se é um quadro diplomático, se são militares. Então, o que às vezes acontece é uma confusão entre a aplicabilidade da lei. As pessoas que estão a bordo de uma aeronave militar estão sujeitas, os militares, por exemplo, estão sujeitos à lei brasileira. Então, a aplicação da lei é uma coisa, extensão da territorialidade é outra coisa. Então, não podemos confundir esses conceitos. Em minhas aulas de direito aeronáutico, quando eu trabalho nesse ponto, esse é um dos pontos mais conflitantes que nós temos em nossas aulas. Quando nós estudamos direito internacional, vemos que essa máxima aprendida em aeroclubes, durante os cursos de piloto privado, piloto comercial, não condiz com o direito internacional. Assim dizia Albert Einstein, que quebrar paradigma hoje é mais difícil do que separar o átomo. Aqui nós temos um problema emblemático no que se refere à extensão da territorialidade. Lembramos que
A aeronave do Estado, seja ela militar ou civil, pública, não é extensão da territorialidade do seu Estado, embora a elas se apliquem a lei do Estado de sua bandeira. Confundir extensão do território com aplicação das leis é um tipo de confusão que nós, no ponto em que o direito internacional está avançado, nós não mais podemos cometer. Para melhores e maiores informações sobre esse assunto, acesse o nosso site www.direitoaéreo.com.br. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo.